Uma coisa interessante também, partindo do que você falou, é que um bom músico, como você falou, usou o termo ouvido crítico, né? Realmente, a gente tem que ter um ouvido crítico. E para ter um ouvido assim, uma prática recomendável é desenvolver o chamado ouvido relativo, que é quando o músico ele desenvolve a capacidade de, através de uma referência apenas, conseguir entender todo o contexto das notas e a relação entre as notas. Por exemplo, quando você é aquele tipo de pessoa que alguém toca uma música pra você em algum instrumento e você consegue reproduzir ela no seu instrumento sem ter visto nenhuma partitura nem nada, você é uma pessoa que tem um ouvido relativo bem treinado. Ou senão, quando alguém, por exemplo, na orquestra, né? O violinista solista, ele dá a nota lá, né? Isso, o Spala, né? O Spala, só basta essa nota para que os outros violinistas afinem os seus instrumentos. Porque baseado nessa nota, eles conseguem entender a relação entre as outras notas. Isso, né? Imagine se cada um ali fosse afinar a sua maneira, né? E, por exemplo, não entendesse qual fosse a referência que o Spala ali passou da nota para eles afinarem seus instrumentos. Ia ser a maior loucura, né? a maior bagunça ali. Exatamente. E isso difere um pouco do ouvido absoluto, né? Que é aquela capacidade que algumas pessoas têm de identificarem as notas com uma facilidade muito grande. Por exemplo, não só de instrumentos musicais, mas até às vezes de ruídos como, por exemplo, de uma buzina ou de um bocejo. Ela consegue entender qual é a nota que está por trás daquilo. E assim, uma coisa que muita gente pensa é que para ser músico você tem que ter um ouvido absoluto, né? Mas isso não é verdade. Um ouvido bem treinado, um ouvido relativo, um ouvido crítico, ele já é o bastante para você conseguir um bom desempenho na música. Inclusive tem gente até com ouvido absoluto que tem uma certa dificuldade para cantar e tal. Isso. Porque se você mudar a música de tom, né? Ele vai querer só executar aquela música no tom que ele, se for na partitura que ele está lendo. Pode ter dificuldade nisso, de fazer essa mudança. Que para quem tem ouvido relativo, isso é uma coisa muito fácil. Muito fácil, exatamente. Muita gente também diz que o ouvido absoluto você nasce com ele, só tem como ser assim. Mas também ele é treinável, só que em crianças, né? Quando a criança completa 6 anos, fica muito, muito, muito mais difícil disso acontecer. Isso tem até um estudo realizado em Tóquio pelo psicólogo, desculpa a pronúncia, Ayako Sakakibara, que ele fez um experimento com várias crianças e depois do experimento, se eu não me engano, todas ou a maioria delas desenvolveram um ouvido absoluto através do treinamento. Mas a importância do ensino da música também, desde a infância, né? Desde a infância. É muito importante. E isso também é uma prova de que até isso foi treinável. Então, a importância do treinamento, a importância de se estudar música, vai além dessa questão do dom inato, dessas coisas, entende? Sim. Na verdade, o que o pessoal acredita ser muitas vezes o dom inato é essa habilidade adquirida, né? Com o treino e tudo. Se a gente for parar para pensar, existe o caso também de pessoas que elas podem ter essa habilidade do ouvido absoluto e não praticar música, né? Isso aí por exemplo, ela pode ter sido estimulada na infância e depois abandonou, né? Então, a questão é que o ouvido relativo é o que a grande maioria de toda a comunidade de músicos e de cantores tem, porque ela desenvolveu com o tempo. É muito diferente, como você falou agora, do ouvido absoluto, que às vezes no decorrer da vida você pode ter dificuldade em conseguir. É mais fácil na infância. O ouvido relativo você pode desenvolver a qualquer momento, sendo a partir do momento que você estuda, né? Então, naturalmente, se você estudar música, né, estudar o treinamento auditivo, o treinamento do ouvido, percepção melódica, percepção harmônica, percepção rítmica, você vai chegar nessa parte do ouvido relativo. E aí, quando você atinge esse patamar de ter um ouvido relativo, tudo fica muito mais fácil.